Oi, eu sou a Milena. Oi, eu sou a Isabela. Nós somos alunos de Biologia Bacharelado da FURG e estamos no terceiro semestre. O nosso trabalho na matéria de Zoologia de Invertebrados 2 está baseado na discussão das evidências de que abelhas e formigas utilizam memória na navegação para encontrar suas colmeias e ninhos. Os insetos, de modo geral, possuem estratégias de navegação que envolvem pouca memória devido à sua estrutura cerebral em si, mas essa memória pode ser usada em lugares em que elas nunca tenham ido. Essas estratégias de início podem ser imprecisas, mas com experiência se tornam confiáveis após a aprendizagem de múltiplas experiências, como se fosse necessária uma certa rotina para o território se tornar familiar. Provavelmente você já se perguntou em como abelhas e formigas conseguem percorrer longas distâncias e ter uma organização surpreendente em grupo. Nesse trabalho, iremos falar principalmente de uma coisa que choca muitos pesquisadores, que é a memória nesses animais. Como será que eles conseguem voltar para suas casas? Alguns estudos já comprovaram que as abelhas possuem uma ótima memória, o que as permite lembrar onde a colmeia e as flores estão. Elas podem encontrar seu caminho para a colmeia seguindo pela posição do sol, mas também são capazes de encontrar o caminho de volta para casa sem precisar recorrer a essa bússola natural. Uma pesquisa recente feita por Menzel, professor do Instituto de Neurobiologia da Universidade Livre de Berlim, demonstra que elas utilizam um mecanismo parecido com o usado pelos mamíferos, que é um mapa cognitivo construído a partir da lembrança, apesar do cérebro das abelhas terem um tamanho muito inferior. A principal hipótese que os cientistas tinham para explicar o fato de as abelhas voltarem para suas colmeias era de que elas se orientavam pelo sol. Porém, um recente estudo indica que essa não é a única referência usada no retorno para casa. Esses animais são capazes de formar mapas mentais do ambiente, memorizando cenários e objetos que servem de guia, assim como os mamíferos. Um grupo de pesquisadores retirou das abelhas a capacidade de ter a luz do dia como referência. Os especialistas fizeram isso capturando algumas delas e as anestesiando por 6 horas. Depois, quando elas acordavam, eram soltas em um outro local nos arredores da colmeia. Pequenos sensores foram presos aos insetos, o que permitiam que todo o trajeto fosse monitorado por meio de um radar harmônico. Menzel disse que o dispositivo permitia acompanhar o voo de uma única abelha a uma distância de 1 quilômetro. Assim, foram capazes de estudar o comportamento dos animais dentro das dimensões da sua navegação natural. Como não sabiam que tinham ficado 6 horas desacordadas, as abelhas operárias se comportavam inicialmente como se fosse o começo do dia. Enganadas pelo sol, começavam a seguir na direção contrária. Porém, logo elas percebiam que era preciso mudar o curso e voavam de volta para a colmeia, usando alguma outra referência. Para os cientistas, essa referência é um mapa cognitivo que os insetos conseguem formar da região próxima da colmeia. Segundo Menzel, o experimento mostra uma capacidade incrível das abelhas de criar mapas do ambiente. Alguns cientistas chegaram a cogitar que elas utilizam algumas referências geográficas próximas da colmeia para se localizarem. Essa memória foi chamada de instantânea, que em inglês é denominada snapshot. No entanto, a pesquisa mostra uma capacidade de ler o ambiente de uma forma muito mais ampla. O cientista disse que a ideia por trás da memória do snapshot é que os insetos podem estabelecer memórias de imagem e usá-las para voltar à colmeia, quando estão a mais ou menos uns 10 ou 20 metros dela. Mas eles estudaram a navegação delas por centenas de metros e não sabem dizer como que as abelhas podem ter se referido somente a essa lembrança através do snapshot. Ao contrário das abelhas, que sobrevoam os lugares e conseguem visualizar e analisar o ambiente, as formigas que andam pelo solo, onde tudo parece tão igual, deixam qualquer um que as observe no mínimo admirado. Portanto, como conseguem encontrar o caminho de volta às suas casas? Alguns cientistas intrigados fizeram um experimento com formigas para tentar responder essa questão. Nesse experimento, algumas formigas foram recolhidas e levadas à situação de uma bifurcação,
onde um caminho seria o usual delas para buscar alimento e o outro, os pesquisadores utilizariam feromônio para instigá-las. A partir disso, seria possível observar a escolha das formigas, se seria pelo caminho que sempre faziam, onde elas sabiam que era seguro, ou se seria pelo caminho novo com o feromônio. Foi então observado que a maioria das formigas, já acostumadas com o caminho que sempre faziam, não foram atingidas pelo feromônio e continuaram seu caminho normal. Já uma menor parte das formigas foi atraída pelo feromônio, e isso na verdade não significa algo ruim, pois em alguns casos as formigas com escassez de alimento precisam se arriscar em novos caminhos. Em seu artigo, o biólogo conta que há uma vontade coletiva. Uma formiga só por si não tem vontade de fazer nada. Há uma decisão que é tomada em grupo, e isso fica evidente em seu estudo. Uma colônia de formigas funciona como um único organismo em que cada indivíduo é uma célula. O pesquisador ainda afirma: todas juntas conseguem ser aquilo que individualmente nunca conseguiriam. As formigas têm uma espécie de memória coletiva. Os caminhos que utilizam para encontrar comida passam de geração em geração. Abre aspas. Isso não está gravado no DNA, porque muda todos os anos. Não está na cabeça de uma formiga, não está na cabeça de 10, mas está na memória coletiva de toda a colônia. Fecha aspas. Ainda é difícil entender essa relação de todo que as formigas possuem, e com certeza é de se admirar o que esses animais tão pequenos conseguem realizar a partir disso. Nas abelhas, não é tão difícil imaginar a criação de um mapa cognitivo, mas nas formigas, como poderiam alcançar algo assim com uma visão tão limitada do solo? Certamente há algo por trás que ainda é difícil de decifrar. Apesar das diversas pesquisas feitas em cima do artigo, as conclusões são tanto incertas. Contudo, existe algo além de mapas cognitivos e localização pelo solo que podemos aprender com esses animais. O pensamento coletivo e o propósito de esforço pelo bem de um todo é uma lição que nenhum laboratório soube ensinar a nós humanos ainda. Agradecemos a atenção de todos até aqui e esperamos poder ter agregado um novo conhecimento a cada um. Até a próxima! Tchau!